Enfim, sós e vem o dia a dia. A convivência a dois não é nada fácil, é um desafio todos os dias. Agora, como enfrentar essa realidade da melhor maneira é a nossa conversa agora com a psicóloga Ana Luísa Mendonça. E você pode participar com a sua pergunta, o seu comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Ana Luísa, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda à Manhã Total. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Então, quando a gente fala de casamento, a gente sempre tem o antes, né? Aquela expectativa, aquele friozinho na barriga, coração disparado. E aí, de repente, festa termina, lua de mel termina e vem o dia a dia. Esse entusiasmo, essa dedicação, essa euforia da festa, da preparação, eu tenho que levar para essa rotina que virá, Ana Luísa? Eu acho que otimismo e saber que você vai continuar trabalhando é uma boa dica. Não é? Trabalhando para a relação progredir, né? Uhum. Porque se a gente for pensar bem, o amor romântico, tal como tentamos desenhá-lo e percebê-lo agora, é uma coisa muito recente. Na história da humanidade, amor e casamento não tiveram atrelados por séculos e séculos e séculos. Apesar da instituição casamento existir, né? Ela não... Muita gente fala, casamento hoje em dia parece que não está dando muito certo, mas o casamento é uma instituição que ainda vale a pena? Eu acho muito importante. Eu acho que o casamento é a via pela qual escolhemos formar nossas famílias. E nós, psicólogos, sabemos da importância da mãe e do pai, né? Então, a primeira tentativa é casar. A primeira tentativa é formular esse desejo junto de constituir uma família. Mas é claro que nós estamos na contemporaneidade. Os arranjos são muito distintos, né? Muito múltiplos. Hoje há várias formas de família, não é, Ana Luísa? Existe um termo fantástico que é a família tentacular hoje. Tentacular. Então ela vai, né, esses agregados. Hoje a gente, por exemplo, eu atendo no consultório um casal que tem 6 filhos. 2 dela, da relação anterior, 2 dele da relação anterior e 2 que eles tiveram juntos. Então, daqui a pouquinho o mais velho já está trazendo a namorada para participar ali e essa família vai se desenhando, né? E vai se conhecendo também, né? Isso. Eu tenho algumas perguntas aqui que já chegam pra gente. Desde cedo o pessoal está participando, Ana Luísa. A Betânia de Araxá, tem como saber o momento exato de ter filhos no casamento? Alguns casais se planejam, outros não. Olha, Mônica, eu vou tomar a liberdade de falar sobre uma outra coisa que tem a ver com isso. O momento certo é o momento que o desejo é compartilhado. A gente percebe muito que existe uma sensação de quase frustração do homem, por exemplo, quando ele não participa desse desejo e a mulher decide ter esse filho sozinho. Eu acho que isso deve ser um sonho compartilhado. Conversado. Conversado, né? Vamos conversar antes de casar, vamos conversar no namoro, vamos ver se essas crenças com relação aos filhos são compartilhadas pelo parceiro. O momento certo é o momento que os dois estão afim. E que saibam que mesmo o casamento não dando certo, porque eu não acredito que o divórcio não é dar certo, isso pode ser polêmico, mas saber que essa função pai e mãe vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Você sabe que uma vez, eu vi não faz muito tempo, essa coisa de que o casamento não deu certo. Eu ouvi de uma amiga dizendo o seguinte: o casamento deu certo até aquele ponto. A Marieta Severo disse isso, né? Ela disse isso. Nos anos 90, quando se separou do Chico. Então, deu certo Como naquele que momento. não deu? Olha a história, os filhos. Né? E outra, se separar com respeito, não maldizer aquele amor, aquela história. A construção da nossa história é nossa. Então, fui eu que construí. Essa é minha, né? É verdade. Eu tenho aqui a Jaqueline, lá do Santa Mônica, ela disse o seguinte: são habituais as discussões entre marido e mulher, o que às vezes chega a comprometer seriamente a paz familiar. Que conselho daria a respeito sobre esse assunto? Um beijo para você, viu, Jaqueline? Complicado, né? É complicado, mas me veio à cabeça o John Gottman, do The Gottman Institute, que é alguém que está produzindo, publicando desde os anos 70 com relação a esse tema. O que ele diz que é um bom sinal do casamento que vai dar certo para o que não vai dar certo? Essas pequenas mundanas interações. Por exemplo, olha ali, amor, que legal. Não é uma boa resposta. É mesmo, você lembra daquela viagem que a gente foi, tinha isso? Então, quando eu faço
pedido de atenção e o outro responde, eu demonstro interesse intelectual, ético. E é esse o grande determinador se esse relacionamento vai se manter ali interessado um no outro e na relação. Entendi. Quer dizer, é você prestar atenção nesse outro que está ali com você. Nessas diquinhas, esses pedidos de atenção. É engraçado porque, por exemplo, vamos supor que você casa com um moço calado e ele lê o jornal todo dia, né? O jornal impresso. E aí ele, depois de meia hora, fala... Isso é um pedido de atenção. Você pode fazer... Foi, né? Ou falar, que foi, meu amor? Ah, tô lendo aqui mesmo. O quê? Como que é? Porque não são grandes eventos, mas sim detalhes dessa interação cotidiana. Esse cotidiano avassalador. Nossa, que vai nos atropelando, né, Ana Luísa? Vai nos deixando, às vezes... É muita coisa que a gente tem que dar conta. É muita coisa que a gente dá conta. Eu recebi também um comentário do José Martins do Granada com a Edna. Eles estão juntos há 36 anos. Ele disse que o segredo para estarem juntos, talvez passe por isso que você trouxe pra gente agora. Ele disse que eles são namorados até hoje. E namorado ali, né? Porque... Namorado é legal. Não é? Opa. Você quer saber do outro, não é? Apronta pro outro. Apronta pro outro. Investe no outro. Sente atração pelo outro, né? Um tema tão complexo. Essa sobrevivência amorosa da sexualidade. Ela deixa a deixa da Ana Carolina, da Ana Luísa, desculpe. A Ana Luísa com a gente aqui hoje, para a gente poder voltar nisso também. Porque agora eu vou chamar uma matéria. O casamento é muito importante para muita gente. Os preparativos para a cerimônia, as fotos, os vídeos, né? Tudo isso interfere bastante. E nós temos uma história aí que ficou marcada na memória. E essa emoção a gente vai compartilhar agora. Esta é a Giovana e este foi o dia dela. É isso mesmo, o dia em que ela foi o centro das atenções. O motivo? Ah, vai dizer que você não suspeita. A Giovana está se preparando para se casar. E esse é sim um dia muito especial. Para isso é preciso se preparar mesmo. Depois de lavar o cabelo, começar o penteado e a maquiagem, mais cuidados e a expectativa de um dia memorável. Foi tudo muito rápido. No planejamento até acontecer foram menos de 3 meses, né? Mas é um sonho que está se realizando assim com tudo muito perfeito. Hoje os sorrisos estão no rosto dela para dar e vender. Satisfação de quem lutou muito para realizar o sonho de se casar. Quase que esse plano foi por água abaixo. Problemas pessoais e de saúde impediram Giovana de se casar anteriormente. Tudo foi cancelado e hoje, depois da ajuda de um monte de gente boa, tudo deu certo. E para que o dia de sonho seja inesquecível, um dia de noiva à altura, a Ana Paula providenciou tudo para que a Giovana pudesse reinar no salão de beleza. Ter um espaço só para ela, para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta, para que ela crie uma intimidade com quem ela queira estar perto nesse dia. E o sonho que é da noiva é da mãe também, não é, dona Luzia? Que ela é a minha amiga, minha companheira. Estou feliz por ela, quero o sonho da vida dela. Uma preparação que está no corpo, no rosto, mas que também muda a alma, o coração. O casamento é, para Giovana, um divisor de águas. A rotina vai mudar bastante, né? Deixa de ser filho e passa a ter obrigação de esposa. Eu acho assim que vai ser um divisor, mas um bom divisor de águas. E a gente está de volta para poder falar sobre casamento. E a gente viu essa história aí linda de viver. E sabe o que eu percebi dessa noiva? O comprometimento dela, a entrega dela para esse momento pós-namoro, pós-noivado. E aí eu trago uma pergunta para você, Ana Luísa. Dizem, todo mundo fica, depois que a gente casa, tudo muda. E esse tudo muda nunca é para melhor, né? Sempre é para pior, na avaliação de algumas pessoas. Eu tenho uma visão otimista. Eu acho que pode ser um momento que o casal está vivenciando essa primeira construção. Então, pode ser um momento muito bonito, de descoberta de quem eles são, de suas próprias forças, de sua autonomia, né? O que me chamou a atenção nesse caso particularmente foi o quanto ela estava seguindo uma história que teve aprovação da mãe.
a mãe curtindo. Então, isso é importante, porque quando eu penso no indivíduo, eu acho que uma imagem interessante, se a gente for pensar na pirâmide, uma pirâmide, e o que o indivíduo é, né, representando o indivíduo. Se a gente for pensar na base da pirâmide, o que sustenta o indivíduo são crenças e valores. Então, essas crenças e valores que estão na base vão ser importantes porque é um indivíduo com certas crenças e valores que se une a outro. Então, vamos comunicar essas crenças e valores. Vamos ver o que você considera como casamento legal. Acho que esse início é um início também da gente desenhar que casal a gente vai querer ser. Mas é óbvio que tem essas até piadinhas de mau gosto, né? Tem. Eu não esqueço de um comentário assim, nossa, eu recém-casada, todo mundo perguntando como é que tá a lua de mel e eu querendo matar o meu marido. Isso é muito comum também. Essa questão, porque cada um traz a sua história, as suas crenças, os seus valores, e vão construir ali a sua família. Como que fica esse relacionamento com a família do marido, a família da esposa? Somos uma família diferente e às vezes parece que tem gente que não sai de casa, mas não sai da casa da mãe e do pai. É impressionante. Não a psicoterapia trabalha muito nesse tema. Porque infelizmente, os casais procuram a psicoterapia quando estão muito mal. E é um dó. Porque a gente tem vontade que isso fosse diferente. Que ao menor sinal de problema, as pessoas tentassem se fortalecer. Porque o tema, quando é família de origem, é limite. O quanto eu vou deixar que o outro participe da minha vida. Porque senão pode se tornar um problemão, problema. né? Um inferno, como você disse. Eu tenho aqui a nossa amiga lá de Sacramento, Monte Carmelo, desculpe, de Monte Carmelo, a Abadia. E ela disse que está sofrendo muito. Me parece que ela se casou, viveu durante 36 anos e esse casamento acabou e ela está sofrendo muito e disse que não vai querer nada mais com ninguém. Isso é normal? Sabe assim? Que ela agora, nesse momento, não queira saber nunca mais de sofrer por amor é normal. Que ela deixe que essa definição seja a definição que ela terá para o resto da vida, não me parece normal. Porque não me parece normal que ela queira permanecer nisso. Eu sou uma pessoa traumatizada. Pelo que a vida continua, né? A gente vê pessoas reinventando histórias amorosas, encontros amorosos aos 70. Não é? Pessoas buscando a psicoterapia aos 80 anos, isso é fantástico. Gente que quer amar, que quer se relacionar e que nunca experimentou relações também tão autênticas como a gente pode ter hoje. Porque a gente pode. A gente pode e deve, não é, Ana Luísa? E antes da gente ir para o VT, você trouxe essa questão da sexualidade. Sim. Não é? E isso, ao longo do casamento, como você disse, um cotidiano avassalador. Muitos problemas, preocupações. Isso interfere também, mas não deveria? E existe uma forma que a gente possa trabalhar isso no casal? Eu acho que se a gente colocar em algumas diferenças de gênero que as pesquisas mostram, por exemplo, o homem é mais suscetível à crítica. Então, um homem que é muito criticado e tem pouco sexo no casamento é um homem infeliz. A mulher, ela busca a conexão. Então, para ela, o sexo é uma continuação dessa conexão. Um outro tema que vem recente, e a conexão, desde os anos 60, os preditores de bom casamento falam sobre isso, que a mulher busca isso. Mas, na verdade, agora a mulher quer alguém que compartilhe a criação dos filhos. Então, a mulher acha muito atraente um homem que ajuda na casa e decide ser pai dos filhos. Eu acho que é uma nova sexualidade. Olha que homem interessante, que é tão diferente do meu pai. E que me seduz porque ele quer criar os filhos comigo. Então, a sexualidade é diferente. Mas a gente tem muita técnica e muito trabalho para que isso também não se perca. Que para ser gostoso. Tem que né? ser Essa gostoso. Intimidade Com que certeza. é tão interessante. Ana Luísa continua conosco aqui, porque agora a gente vai mostrar uma história para inspirar. Seu João e Dona Francisca vivem juntos, acredite, há 70 anos. Foram e são dias vividos de muito amor. E claro, os momentos difíceis vieram, mas tudo resolvido com sabedoria.
Um aperto de mãos que faz parte de uma longa e bonita história. Uma verdadeira história de amor, de companheirismo. São 70 anos de casados e 5 de namoro. Foi um amor à primeira vista, né? 2 adolescentes. E como é que a senhora conheceu ele? Foi o seguinte, eu estava brincando de boneca numa casa. Tinha uma janela muito grande, o vitrô. E ele foi passando com uma pilha de calçado, que ele trabalhava numa loja. E aí eu estava brincando e pensei assim, um dia eu vou casar, vou ser mãe, ter filhos, né? E quem será que vai ser meu marido? Eu olhei no vitrô, lá adiante estava ele passando. E eu pensei assim, será que aquele rapazinho? Seu Francisco tem 91 anos, Dona Branca, 88. Levam a vida juntos, compartilham bons momentos. Mas ele confessa que já deu muito trabalho para ela. Eu era terrível, viu? Quantas vezes eu cheguei em casa 3 horas da manhã e ela estava de joelho orando. E aquilo foi me tocando aos poucos, porque o coração era de pedra mesmo, viu? Era terrível mesmo. Com o tempo, a família cresceu. Ele percebeu que tinha uma grande parceira de vida e ficou mais tranquilo. Apesar do coração ser muito duro, ele foi amolecendo com o tempo, com o exemplo que ela dava, né? Exemplo de compreensão, de aceitação. Para Dona Branca, o casamento só dá certo se tiver um detalhe muito importante. Eu acho que é perdão. O carinho dele com ela também faz toda a diferença nessa união de 70 anos. Ele é assim, muito emotivo. Meu aniversário ele não esquece, de namorado ele não esquece. Dia que nós completamos as bodas de vinho, que 70 anos, né? Ele me deu um presente. É muito importante a gente ver isso. Isso ajuda muito a convivência também, né? Uma palavra maldita, uma palavra grosseira, machuca mais do que um tapa, né? Muito bonita a história do senhor João e da Dona Branca. Mas atualmente, muitos casais têm tido problemas. E também resistência para procurar ajuda, não é mesmo, Poliana? É verdade, Júnior. Hoje nos deparamos com vários casais que têm essa resistência em entender que alguma coisa na sua relação não está legal. Então é mais fácil colocar a culpa no outro, ao olhar para mim e permitir que eu vá em busca de um profissional para que eu tenha esse auxílio. A psicóloga faz esse trabalho com casais. Quais são os passos que podem ajudar numa vida a dois? Na última pesquisa, feita em Uberlândia, em 2013, foram registrados pelo IBGE 3.943 casamentos e, no mesmo ano, 1.417 divórcios, que representaram quase 40% de casamentos registrados no mesmo ano. Eu faço primeiro uma leitura desse casal, da necessidade deles específica, e aí dentro dessa necessidade eu vou trabalhar, ou seja, pode ser o estresse, pode ser a incompatibilidade de ideias, né? A linguagem de um não está sendo a mesma linguagem do outro, e aí isso também gera um conflito muito grande na relação. Essa orientação profissional pode começar antes mesmo do casamento. Essa parte de preparação para a vida matrimonial, para o sim, que a gente diz lá no altar, também tem que ter um cuidado muito grande, que esse também pode ser uma questão de atrapalhar, né? Gerar um estresse, um desgaste na relação do casal. Foi assim com a Fabiana. Superar o período antes do casamento foi um teste importante para os passos que a levaram ao altar. A gente já estava morando junto há uns meses e vivenciando essa fase de transição, né? De o papel de namorados, de noivos, para o papel de quase casados. Na verdade, casados, mas oficialmente a gente ainda não era, mas já estava casado porque estava morando junto, usando o mesmo espaço, tendo que negociar as tarefas de casa, né? As finanças. E aí esse diálogo que às vezes precisava de ajuda para a gente conseguir fazer da melhor forma. Ela passou pela grande prova de fogo, a tensão pré-casamento. Essa tensão pré-casamento, convite, preparo, organização, festa, isso mexe muito também com a pessoa, né? Principalmente com o casal. Essa já é uma primeira grande batalha de um casal, né?
Eu até brinquei na época, assim, eu conversei com muitas amigas que também já tinham casado, estava casando, que acho que é um grande desafio. Se você passar por ele, acho que os outros você vai dando mais conta, né? Procurar ajuda foi importante para compreender melhor essa nova fase da vida. Então teve um aspecto que ela trabalhou muito comigo, que foi a questão das 5 linguagens do amor, que é um livro que ela trouxe para terapia também e que me ajudou a entender a linguagem do amor do meu marido, assim, aquilo que realmente faz ele se sentir amado e a maneira que eu pudesse oferecer isso e também que eu pudesse ter clareza do que é importante para mim e poder pedir para ele também. Senão, às vezes, a gente acha que o outro não está oferecendo e acha que não está sendo amado ou vice-versa e, na verdade, os dois estão se amando, mas não estão conseguindo encontrar uma linguagem adequada, né? Ai, que bonita essa história, né, da Dona Francisca e do seu João. E ali, ele 91, ela 88, ainda se beijando, não é? Ah, por favor. Por favor. Por favor. E a gente viu uma história ali de perdão nesse casal que completa 70 anos. E eu tenho uma pessoa aqui que pediu para não identificar. Tem como uma mulher esquecer uma traição de coração, sem ficar jogando na cara do marido? Porque eu queria pegar essa lance da Dona Francisca, que é o perdão. A Dona Francisca disse que sim. Ela falou sobre o perdão como um valor importante para ela na história que ela decidiu construir, né? Ele falou que chegava de madrugada em casa e ela estava orando, né? Vai depender do que você faz. Qual que é a sua representação do que significaria um caso extraconjugal? Eu acho que os casais agora estão mais abertos a discutir isso. E os gêneros estão mais equivalentes. Então, pode acontecer do homem ou da mulher ter esse caso, né? Isso praticamente está igual ali na prática clínica. Antigamente, não. Era o homem que tinha isso, que fazia isso, e a mulher aguentava. Olha, tem muitos casais que triangulam. Triangular é isso, colocar sempre uma outra pessoa. Isso parece uma coisa um pouco infantil. Volta lá na nossa história, um pouco infantil. Acho que um psicanalista falaria melhor disso, porque a minha formação é em família. Mas eu diria que se o casal tem conexão, ele consegue passar por fases de extremo estresse. A traição seria uma dessas. Casos extraconjugais seria uma dessas. Tem casal que não trai e que é muito mais desconectado. A gente tem que ver qual que é a linguagem desse casal. Qual que é o pacto. Dito ou não dito. O que eu faço para estar conectado? É conversar mais? Eu fico pensando nisso. Conversar mais, ter um tempo... Como que eu faço para estar conectado com esse outro que eu amo tanto? O interesse pelo outro é um movimento que a gente fala de retroalimentação, né? A gente pensava em causa e efeito e isso não deu conta do que é o relacionamento. Eu jogo algo e o outro faz algo daquilo e joga de volta para mim. Uma conversa é isso, o interesse é isso. E alguns casais têm isso naturalmente, poucos. E outros se beneficiam da psicoterapia para ver como essas interações podem se tornar mais amorosas, para que a gente sinta essa conexão emocional, que também tem a ver com interesse pelo que o outro pensa, sente, né? E não tem como, porque às vezes a gente quer mudar o outro. Isso é impossível, né, Ana Luísa? Essencialmente, a gente tem uma predisposição e uma cultura que começa a se desenvolver ali ao nascimento, mas tem a ver com a nossa história de vida. Quando a gente coloca duas pessoas, você vai querer que o outro seja exatamente como você, e ele não vai ser. Agora, se a comunicação for boa, eu posso tentar entender o que o outro está querendo, né? Como perdoar o outro com mais facilidade para que o casamento dure mais tempo? Aí vai Quem não pede perdão não é perdoado. Não tem a música do Chico? Olha o Chico de novo. Olha o Chico de novo. Eu acho que uma boa forma de ser perdoado é pedir perdão. Quem está errado, pede desculpa. Quem está certo, fica quieto. Não fica mostrando para o outro e apontando o dedo. Mas não existe nada melhor do que falar sobre o problema e o outro acolher. Nossa, te magoei. Me desculpa. Significa ter empatia pelo que o outro está sentindo. Isso é um ótimo sinal de que a comunicação está boa.
Olha, eu estou aqui com 2 pessoas de Uberaba. Sou casada há 22 anos, sou muito feliz com meu marido Marcelino Felipe e a Alessandra. São 22 anos construindo essa história. A Carmen do Fudim, meus pais têm 65 anos de casamento. Companheirismo, amor, respeito, verdadeiros namorados. E eles disseram que a fórmula é olhar um ao outro com os olhos da alma. E eu queria trazer uma pergunta para você. O que não fazer para que o casamento dê certo? Passa por isso aqui que a Carmen do Fundinho trouxe para a gente? O que não fazer, eu acho que a clínica é esse grande experimento de horror, muitas vezes, do que não fazer, né? A gente vê o que não fazer todos os dias. Não ouvir, não respeitar, não julgar como legítimo, desrespeitar, desautorizar, calar. Todas essas receitas para o fracasso estão aí. Enquanto que outras são esse olhar com os olhos da alma. Com os olhos da alma, significa entender a fragilidade do outro. Como é que uma amizade estreita os laços? Quando a gente se sente acolhido, né? Então, tudo que vai contra esse acolhimento, afasta. Verdade. Tudo que faz com que o outro possa se abrir, ajuda. Tem uma pessoa que não quis se identificar. Perdoar uma traição é mais fácil. E agora, uma agressão. Estou decidida, quero a separação. Que bom que nós estamos podendo falar sobre isso. Esse é um assunto tão importante. Desde o advento do feminismo, a nossa literatura é rica de estudos sobre isso. Sobre o quanto, por muito tempo, aceitamos abusos para que mantivéssemos uma instituição. Hoje a gente sabe que o abuso destrói a autoestima e destrói a pessoa como um todo. Então, eu acho que é bom sinal que ela esteja percebendo seus próprios limites. Porque eu acho que qualquer relação de abuso e violência, seja de qualquer nível, deve ser interrompida. Nossa, eu tenho uma história aqui, olha, eu não vou identificar a pessoa também. Ela morou com uma pessoa 1 ano. Essa pessoa ateou fogo nela. Ela ficou 5 anos sem ninguém. Hoje reencontrou uma pessoa, faz 1 ano que está junto, e ela colocou: eu nunca achei que alguém gostaria de mim assim, com as marcas que essa outra pessoa deixou. Hoje ela está feliz. Mônica, quem não tem marca? Todos nós temos carregadíssimos. A dela né, é visível para todos, mas todos carregamos marcas. E quando temos relações, e todos, né, a maioria das vezes, hoje em dia a gente não vai casar com o namorado da adolescência, a gente vai experimentar outros relacionamentos até encontrar alguém que queira partilhar da vida conosco. Mas o mais interessante foi que ela encontrou alguém que olhasse para ela e aceitasse suas marcas. Eu acho que aceitar nós as próprias e o parceiro as nossas é muito legal. E é por isso que a gente está vivo, porque quanto mais a gente está ciente dessas nossas desses nossos machucados, mais a gente também está entrando numa relação autêntica, né? Maturidade também, essas marcas trazem, não trazem? Para isso que você diz, para entender crescimento, o outro, para acolher o outro, para ouvir o outro, porque às vezes a gente quer que a nossa voz seja maior, né? Seja mais alta. Eu tenho aqui uma outra pessoa também que disse que não aguenta mais viver o casamento, são 36 anos, ela tem 53 e ele 61. Não tem paciência com as manias dele. Ele não acha que acabou, quer continuar junto, mas eu não quero mais. Eu acredito que essa pessoa esteja vivendo um relacionamento muito complicado, né? Não tem paciência. E como é que faz nessa situação de fazer com que o outro entenda que terminou? Não, e o mais interessante, ele quer ficar casado com quem? Se ela vai abandonando, né, aquela relação, o outro não vai estar casado. Ele vai estar numa instituição, mas ele não vai estar num relacionamento. É muito importante que essas coisas sejam conversadas. A psicoterapia ajuda muito nesse aspecto. E hoje as pessoas estão procurando muito a psicoterapia na sua avaliação? Cada vez mais. Assim, porque às vezes é difícil a pessoa admitir que precisa de ajuda de um terceiro, não é? Sim, e é muito tabu ainda. É, não é? Então é uma coisa, né? O consultório é um lugar privativo,
onde as pessoas esperam não ser vistas entrando e saindo, mas ainda bem que existem esses profissionais, né? Eu acho que da época que eu terminei a pós-graduação em família, final de 2002, começo de 2003, a agora, então 14 anos, 13, 14 anos depois da pós, hoje eu diria que pelo menos 50% do consultório é casal. Que bom, as pessoas procurando ajuda para ficar juntos. A Elisa do São Jorge disse o seguinte: ela está casada há 17 anos, tem só uma filha. Foi muito cobrada há um tempo atrás para ter mais um filho, mas ela e o marido decidiram ficar só com a menina. É uma escolha do casal, certo ou não? Ela teria que, por exemplo, ter ouvido a filha dela. É filha única. Você imagina, mamãe, eu quero um irmãozinho, mamãe vai te dar. Né? Então eu estou engravidando porque minha filha pediu. A criança, o filho não vai ser do casal? O desejo deve vir do casal. Eu acho que a gente acha bonito, né? A coisa de, ai, uma irmãzinha. Eu acho que isso é uma grande bobeira. Nós estamos vivendo num mundo difícil, muitos filhos serão únicos e a gente deve desejar ter os filhos que tem. Muito bem. Tem uma pessoa que não quis que eu falasse o nome dela, ela não sente mais nada pelo marido, mas não consegue expor para ele. O que ela deve fazer? Pedir ajuda. Pede ajuda? Porque uma hora ou outra, isso vai ter que ser revelado, né? Está lá, né? Está na relação, por mais que não seja dito. Tudo tem que ser dito, às vezes a gente vai abafando, engolindo, tudo tem que ser dito da melhor forma possível para que esse casamento dê certo ou para que ele seja finalizado da melhor forma possível, Ana Luísa? Finalizar da melhor maneira possível é muito importante porque nós vamos ter a criação dos filhos juntos, então com o parceiro sendo ex, né? Mas quando você me perguntou, tudo deve ser dito? Não. Não? Nós temos segredos individuais. Somos essa caixinha maravilhosa de surpresas, segredos e assuntos que nos são muito secretos. Particulares. Agora, uma tendência a não compartilhar o que eu sinto com relação ao outro me afasta dele. Mas eu não devo compartilhar tudo. Porque eu também tenho a minha individualidade e isso deve ser respeitado. Isso é uma ótima dica. Porque o casal hoje que se mostra e que se entende feliz é aquele que junto ele cresce, mas individualmente ele continua crescendo. Então, quando o homem e a mulher, ou os dois homens, ou as duas mulheres, se encontram no final do dia e podem trocar experiências sobre o quanto esse dia foi interessante, porque eles estão crescendo, isso faz com que tenha muito terreno para essa relação florescer, digamos assim. E florescer da melhor forma possível. Conversa boa sobre casamento, sobre o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, né? Sobre conversas, sobre olhar para o outro, esse interesse que deve ser alimentado sempre, com a Ana Luísa Mendonça, psicóloga, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, viu, Ana Luísa? Obrigada a você. Uma ótima semana para você. Você também. Tá? E para você que participou com a gente, nossa gratidão sempre, viu?